Agora vamos falar do Coritiba, que ontem fez o seu segundo jogo treino, enfrentou a equipe do Corinthians lá no CT Joaquim Grava e acabou perdendo pelo placar de 2-1 para a equipe do Corinthians. Bom dia, Nicolas França. Muito bom dia, Osmar Antônio. O Coritiba fechou com um jogo treino ontem diante do Corinthians, no centro de treinamentos do adversário, a sua preparação em terras paulistas. Nesta semana, começou na segunda-feira um jogo treino com o São Paulo, depois 2 dias de atividades na cidade de Atibaia e ontem esse duelo para medir forças com outro adversário que o Coxa vai encontrar no Campeonato Brasileiro. O placar final da atividade foi de 2-1 para o Corinthians, que saiu na frente, né? O Coritiba chegou ao empate depois de algumas mudanças feitas na equipe pelo técnico Antônio Oliveira, um gol marcado pelo Júnior Urso e no finalzinho da atividade, já com os times predominantemente reservas em campo, o adversário chegou ao gol que seria o da vitória. O que chamou a atenção principalmente no jogo treino de ontem foi a manutenção de uma base colocada em campo pelo técnico Antônio Oliveira, repetindo quase que a totalidade dos jogadores que já haviam sido titulares contra o São Paulo. Algumas novidades, o Andrei e o Lisiero no meio de campo e o William Potker no sistema ofensivo. A ideia do treinador claramente é para dar entrosamento para essa equipe com as novidades, já pensando na terceira fase da Copa do Brasil e também na estreia do Campeonato Brasileiro. A única alteração do time titular de um jogo para o outro foi na zaga, sem contar com o Kusevich, que é um titular absoluto e estava servindo a seleção chilena. O jovem Jean Pedroso foi testado na equipe titular diante do São Paulo e ontem o veterano Henrique entrou para formar a dupla de zaga ao lado do Bruno Viana. A formação colocada em campo ontem teve o goleiro Gabriel, na linha defensiva Natanael, Henrique, Bruno Viana e Vitor Luiz, meio de campo para frente, mesmo time da segunda-feira, ou seja, com Andrei, Bruno Gomes e Lisiero no meio, William Potker, Aleph Manga e Rodrigo Pinho no ataque. Aliás, o Rodrigo Pinho avaliou os 2 jogos treino feitos pelo Coritiba, atividades importantes para medir também a concorrência com equipes que jogam de forma diferente daquelas que o Coritiba vinha encontrando no Campeonato Paranaense. Foram bons treinos, né? Contra equipes que nós vamos enfrentar aí no Campeonato Brasileiro. A gente viu que são jogos diferentes, né? No estadual a gente enfrenta a maioria das equipes toda atrás, com 2 linhas de 4 bem defensivas. E aqui são equipes que jogam e deixam de jogar também, então acho que foram bons treinos, fizemos bons jogos. Continuar aí a preparação para o início do Brasileiro. A delegação alviverde já retornou aqui para a capital paranaense e agora com o acréscimo de 2 outros jogadores, né, os zagueiros, o chileno Kusevich e o venezuelano John Chancellor, que estavam nas seleções dos seus países, volta a treinar no CT da Graciosa, pensando na terceira fase da Copa do Brasil. O jogo vai ser marcado contra o Sport Recife, na partida de ida pro Couto Pereira, na semana do dia 12 de abril. E logo no final de semana seguinte tem a estreia no Campeonato Brasileiro, o jogo no Rio de Janeiro contra o Flamengo. Por enquanto, ainda sem reforços contratados, a diretoria segue se movimentando nos bastidores no mercado, mas o treinador Antônio Oliveira, na preparação em terras paulistas e para os jogos treino, contou com o mesmo elenco que já tinha à disposição anteriormente no Campeonato Paranaense e nos jogos iniciais da Copa do Brasil. Osmar. Correto, muito obrigado, Nicolas França, com as informações do Coritiba aqui no Tempo Extra. Eu só não gosto de uma coisa, já é o segundo jogador do Coritiba criticando aí, no Campeonato Paranaense enfrentava equipes fechadas e não sei o quê. Se o Coritiba no Campeonato Paranaense tivesse sobrado, tivesse feito grandes jogos, né, com goleadas em cima dos adversários, aí eu entenderia. Mas a verdade é que o Coritiba, ele teve dificuldade no Campeonato Paranaense. Então tem que valorizar também os adversários que ele enfrentou no Campeonato Paranaense.